Conseguem ver minha tela? Sim, sim. Aqui. Show. Em alguns minutos a gente começa aqui. Deixa eu dar um mute aqui, porque no escritório ao lado tem gente ensaiando rock aqui. Opa, essa é a minha turma. É. Você ensaia na empresa também? Lógico, com certeza. Tem uma guitarra lá, ué. Tá aqui, tô aqui no Praça Capital e em um escritório aqui do lado, o pessoal, essa hora, ensaia rock aqui. Que bacana. O rock é bom, viu? É um rock bom, né? Então, É.
Bom, pessoal, me ouvem? Ótimo. Bom, temos aí por enquanto, algumas pessoas não entraram ainda aí, né? A expectativa era umas 40 pessoas, mas outra turma também anterior, não sei o que aconteceu. Vamos começar para não perder nenhum minuto aí, né, do Kleber. Quero agradecer desde já a participação do Kleber. A Kleber é conhecido desde épocas da graduação, Vixe, né? Então, mas foi uns ontem. Isso 15 anos, né, Kleber? 15 anos atrás? 15? Não, 5 anos 5? atrás? Foi ontem, foi ontem. Tá, então, colega aí há muito tempo, acompanho bastante o trabalho dele, né? Já acompanhei o crescimento, né, do primeiro empreendimento, agora aí, né? Desde o começo estou acompanhando aí a Everflow. Acho que a gente teve uma conversa aqui, uns 3 anos atrás já, né, Cleber? Foi bem no começo do projeto. 2 anos e pouco. 2 anos atrás? Foi. A gente estava desenhando. Vocês ainda estão lá no Cambuí? Estamos no Cambuí ainda. É, Estamos no legal, Cambuí. e eu acho que é interessante, né, a história dele, né, porque, né, cresceu, criou uma empresa, mas resolveu inovar e está começando com outra aí, né? Então, sempre buscando inovar, criar uma coisa diferente, né? Então, acho que é uma oportunidade muito interessante para vocês, né, conhecer aí um pouco da história dele, né, e vamos ver o que ele contar aí para gente. Kleber, a turma é sua, show é Obrigado. seu, fique à vontade, não vou apresentar mais, vou deixar você se apresentar, tá? Tá bom, tá Então, bom. turma é sua. Obrigado, Márcio. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado pela presença aí de todo mundo. Deixa eu tentar mais ou menos combinar o que eu pensei para o jogo de hoje. Como é que a gente podia jogar isso? Eu tenho uma apresentação aqui, falar um pouquinho sobre avaliar a ideia de um novo negócio. É um material que eu já trabalhei aqui na Unicamp, aqui de Campinas, com o pessoal da Inova, na disciplina de empreendedorismo daqui. Então, é um material que a gente já trabalhou lá, quero apresentar ele para vocês, mas eu também quero muito bater um papo. Eu acho que é muito mais interessante se isso for interativo. Eu não sei exatamente qual o protocolo que vocês usam nessa disciplina, mas a gente pode usar o chat, ou se o Max tiver ok, a gente abre o áudio e tal. Quem tiver pergunta, faz durante, ou se quiser anotar no final, eu vou garantir que a gente tem um tempo também para a gente conversar, fazer pergunta, responder. Vale qualquer tipo de pergunta, tá? Acho que a ideia é tentar passar um pouquinho dessa experiência. O protocolo é seu, assim, Tá. se para você não tiver problema deles entrarem com áudio, fica à vontade. Não, o áudio é bem-vindo e o chat é bem-vindo. Os dois estão abertos aqui do meu lado, então vai funcionar bem. Quando a Inova aqui em Campinas me pediu para fazer essa apresentação, eles na época me fizeram uma encomenda. Eu vou repetir a encomenda que eles me passaram na época, né? Então, dentro de avaliar a ideia de negócio, o que eles tinham pedido para a gente falar? Como a gente certificou de que uma ideia era boa, como testar uma ideia, que tipo de pesquisa a gente faz quando está começando um negócio, que tipo de pesquisa você ainda tem que fazer, ou tem que fazer continuadamente, dicas para fazer pesquisa, conselhos sobre pesquisa. A palavra pesquisa aparece umas 10 vezes aqui. E eu vou provavelmente mostrar ao longo da apresentação que pesquisa é só um dos itens e talvez nem seja o mais crítico para uma startup, tá? Uma coisa também que eu preciso fazer um disclaimer, quer dizer, eu vou falar de uma startup ou de vida de startup no ambiente de tecnologia, que é o que eu conheço, tá? E nesse caso em especial de uma startup que quer trilhar aquele caminho de crescimento mais acelerado, com investimento, etc., né? Em detrimento de um lifestyle business, como os americanos chamam, né? Que é aquela empresa mais estável, que cresce mais organicamente. Obviamente, eu vou dar um foco mais de startup de inovação e de crescimento mais acelerado. Beleza? Bom, rapidinho me apresentando, eu sou Kleber, eu sou CEO, sócio fundador da Everflow, que é uma startup de process mining, então eu vivo essa vida de startup todo dia. Sou sócio fundador da Icarotech. Na verdade, a Everflow foi um spin-off da Icarotech. A Icarotech é uma das 200 maiores empresas de TI do Brasil, está há mais de 10 anos entre as melhores empresas para trabalhar de TI e telecom. Eu sou sócio fundador da EVP também, né, que é uma empresa de investimentos aqui, né, que cresceu ao redor da Unicamp,
e sou mentor de algumas startups. Academicamente falando, fiz engenharia de computação na Unicamp, onde eu conheci o Marcos, 15 anos atrás, né, Marcos? Acho que a gente combinou de falar, né? Fiz pós-graduação em marketing, então muito do que a gente vai falar hoje tem a ver com marketing. Então, vamos que marketing aplicado a startup. E tenho mestrado em ciência da computação aqui pela Unicamp também. Bom, para a agenda de hoje, eu basicamente dividi a apresentação em 3 blocos. Primeiro, falar da escola tradicional de gestão, o MBA tradicional, e o que é certificar uma ideia de negócios dentro desse contexto. Vamos falar de estratégia competitiva, plano de negócio, pesquisa primária e secundária. Aí depois eu vou contrapor isso com uma visão mais moderna, que é essa visão de Lean Startup. Né? Então, falar um pouquinho de abordagem de estratégia, de BMC, Customer Development, MVP. E, por fim, daí eu quero fechar trazendo um pouquinho do que é o case da Everflow. Quer dizer, dentro desses contextos, como é que a Everflow trilhou esse caminho? Né? O que foi um protótipo, o que foi um MVP, o que significou isso? Então, tentar tangibilizar esses conceitos com uma história prática, que é a que eu vivi. Tá bom? E aí depois a gente deixa aí aberto para fazer um resumo e para perguntas. Essa vai ser a ideia de hoje. Bom, antes de mais nada, vamos falar da escola tradicional. Quer dizer, se a gente fala de administração de empresas, gestão, estratégia, todo mundo tem alguns livros que todo mundo é obrigado a ler. Um deles é esse aqui, ó. Estratégia Competitiva, do Michael Porter. Também conhecido como a Bíblia da estratégia competitiva. Michael Porter é um professor de Harvard, um teórico da administração de empresas. Na década de 80 ainda, ele criou esse livro, que é um tratado sobre estratégia competitiva, e ele criou esse modelo das 5 forças de Porter. Basicamente, o que ele teorizou foi o seguinte: imagina que a sua indústria está aqui. Aqui estão você e todos os seus competidores. Você está encaixado dentro dessa arena, onde você tem à sua direita os seus clientes, a quem você serve na cadeia de valor. À sua esquerda, os seus fornecedores, as pessoas que vendem insumos ou partes do que você precisa para fazer a sua mágica para vender para o seu cliente. E, obviamente, nessas relações existe uma certa mensuração de forças, né? Então, em alguns casos, existe um poder predominante do comprador. Vou dar um exemplo, né? Você resolve que você vai vender um software para Vivo, como a gente faz lá na Icaro e a gente tenta fazer na Everflow. Adivinha quem define qual é o contrato que vai ser assinado? A dica, não sou eu. Por quê? Porque nesse caso, o cliente ele é tão poderoso e ele concentra tanto a indústria que ele define as regras do jogo para quem quer fornecer para ele. Tá? Isso acontece com todas as grandes empresas. A Vale define a regra do jogo para trás, as grandes operadoras de telecom definem para trás, os grandes bancos e por aí vai. A gente chama isso de poder de barganha do comprador. E em algumas indústrias acontece isso às avessas. Né? Às vezes até o fornecedor da indústria, a cadeia de fornecimento é tão concentrada que eles têm muito poder de barganha sobre a indústria como um todo. Vamos dar um exemplo? Minério de ferro. Né? A Vale define, né, tem grande papel na definição das regras da compra de minério de ferro para todas as siderúrgicas que compram dela. Tá? Porque, de novo, ela é muito concentrada, ela é muito poderosa e por aí vai. Né? Se não bastasse essas forças e essa beligerância aqui nessas duas fronteiras, a gente tem também que essa indústria é afetada pelos novos entrantes. Né? Então, você sempre corre o risco de, além de ter os seus concorrentes, entrar um concorrente novo muito forte no seu mercado. Né? Então, você está no mercado, sei lá, de RP, e de repente você descobre que uma IBM resolveu investir em RP e entrar no seu mercado. Isso vai transformar as coisas e vai gerar calor na indústria. Ou, o que é pior, a ameaça de um produto substituto. Né? Então, já houve um tempo em que havia uma indústria de máquina de escrever. Os computadores e os editores de texto vieram com as impressoras e destruíram esse mercado. Já houve uma indústria de bonde. A indústria de bonde acabou sendo destruída quando o motor a combustão interna, ônibus, etc. e tal, tornaram aquela tecnologia obsoleta. É um outro produto, mas que ele substitui a função do produto original. Essas forças todas, e mais 2 barreiras, a barreira de entrada no mercado e de saída, definem, segundo Porter, qual vai ser a lucratividade e a volatilidade do negócio. Né?
Então, se você tem uma indústria que é muito fácil de entrar, mas é muito difícil de sair, você tem tipicamente um mercado de margens baixas e instáveis, né? Você tem um mercado que é muito difícil de entrar, é muito fácil de sair, as margens são mais altas e mais estáveis. E aí você tem todas as combinações. Então ele criou esse modelo, e é um modelo que persistiu facilmente aí 30 anos como sendo um modelo de referência, e ainda é um dos modelos mais usados na indústria tradicional, para você entender um mercado. Dessa visão de mundo, ou mais ou menos nessa mesma época, veio a escola do plano de negócios. Né? Na Ícaro, a gente escrevia plano de negócios todo ano. Né? Plano de negócio é a forma que uma indústria tradicional descreve o seu negócio, as suas intenções, as suas ações para um determinado período. Né? Então, assim, se você fizer, né, eu vou criar uma empresa nova, mas essa empresa ela vai atuar num mercado extremamente conservador, é muito provável que um investidor desse tipo de mercado vai te pedir um plano de negócios. Né? Então, como é que é um plano de negócios? É um documento, geralmente ou um Word ou um PowerPoint, se quer simplificar muito. Ele tem tipicamente dois blocos. Né? Ele tem um bloco analítico e um bloco sintético. Então, no bloco analítico, basicamente, você está fazendo uma análise do seu mercado, né? Da sua empresa e do seu mercado. Então, primeiro a sua empresa, né? Qual é a missão, visão e valores dela? Quais são os fatores chaves de sucesso que você acredita que são importantes para a tua indústria? E aí vem as análises. Análise ambiental, quer dizer, como é que é o teu ambiente interno de empresa e o ambiente externo, no qual você está inserido, né? Como é que é a análise de mercado, qualitativo e quantitativo, quer dizer, qual o tamanho do mercado endereçável, como é que esse mercado compra o seu produto, como é que é a escola de compras, quem que define, quem que decide, quem que assina o cheque, tudo isso entra em análise de mercado. Análise da concorrência, né, porque o capitalismo ele está baseado na ideia de que toda indústria tem concorrência, a concorrência é que torna os players, né, as empresas mais eficientes e mantém em xeque ali seus custos e o preço que ela pratica. E tudo isso converge no que a gente chama de SWOT analysis. Só que já deve ter aparecido, já deve ter visto em algum lugar. O que é o SWOT analysis? É uma matriz. Basicamente, se diz o seguinte: quais são minhas forças enquanto uma empresa, quais são minhas fraquezas, dadas essas forças e essas fraquezas e a realidade do mercado, quais são as oportunidades que se abrem para mim, quais são as ameaças. Então, você fez uma análise que ela se resumiu numa SWOT analysis. Depois que você faz isso, aí entra a parte sintética do plano de negócio. Qual a estratégia que eu vou usar? Então, qual é o meu posicionamento estratégico? Aí entra o Porter, que está aqui. Como é que é a minha matriz de Ansoff? Como é que é a minha matriz de crescimento de produto e mercado? Como é que é a matriz BCG, ciclo de vida dos meus produtos? E como é que eu operacionalizo essa estratégia no que a gente chama das 4 ferramentas do marketing: preço, praça, produto e promoção. Né? Uma vez que você fez tudo isso, desenha um plano de ação, um cronograma e um orçamento. E no orçamento lá você vai dizer o seguinte: tá, eu tenho que pôr dinheiro, tem investimento para ser feito, quanto que eu vou retornar desse investimento e qual é a taxa interna de retorno desse investimento. Esse é um plano de negócios tradicional. Tá? Então, se você vai, eu vou abrir uma siderúrgica, é uma coisa bem absurda, ou uma companhia aérea, você não vai fugir de escrever um plano de negócio que vai ter mais ou menos essa cara, porque é assim que os mercados mais tradicionais funcionam. E no mercado tradicional desses, você faz muita pesquisa. É necessário fazer pesquisa, você não pode chutar números. Os números têm que ser, né, aquilo que embasa a sua análise, ela tem que ser muito bem definido. E aí você pode fazer pesquisas de 2 tipos: pesquisa primária e secundária. O que é pesquisa primária? É aquela pesquisa que você faz em primeira mão. Você vai lá e colhe a informação, o dado, em primeira mão, sob encomenda para a sua necessidade. Né? Então é aquela história, é contratar uma pesquisa. Você pode fazer pesquisa por observação, grupo foco, levantamento experimental, por amostragem, pode usar vários métodos de contato por telefone, pessoal, etc. Tem técnicas para fazer análise, apresentação. No fundo você está indo a campo e coletando essas informações. Qual que é a vantagem desse tipo de pesquisa primária?
o dado vem exatamente como você queria que ele fosse, como você pediu que ele fosse. Qual o problema desse tipo de análise? Ela é muito, muito, muito cara de se fazer. Isso é coisa para grandes empresas fazerem, empresas que têm muito dinheiro para poder fazer esse tipo de pesquisa. Existe uma segunda forma de pesquisa que pode complementar ou, em alguns casos, para empresas menores, substituir a forma primária, que é a pesquisa secundária. No fundo, você vai consultar resultados de pesquisas prévios que foram feitos provavelmente para o mercado amplo e você vai consumir aquilo. Então, às vezes você tem informações que estão dentro da própria empresa, tem publicações governamentais, o IBGE tem vários dados estatísticos da população, né, da idade, sexo, distribuição de renda, tal, que você pode consultar. Você tem periódicos, livros específicos, né, sobre isso. Então, por exemplo, quando a gente foi trabalhar a Everflow e foi buscar os clientes, a gente usava, por exemplo, a edição da Exame, que fazia o levantamento das maiores e melhores empresas de cada indústria. É uma pesquisa secundária. Dados comerciais, você tem institutos de pesquisa, que você paga para eles para receber uma pesquisa que ele já fez previamente. Então, a Nielsen faz isso para o mercado de varejo, Gartner faz isso para o mercado de tecnologia, e tem outros institutos para outras indústrias. E nunca desmerecer o nosso velho e bom amigo Google, né? Afinal, uma boa pesquisa no Google salva muita gente. Pesquisa secundária é menos customizada, mas também tem menor custo. Então, é um trade-off, né? Depende do que você precisa fazer, depende do capital que você tem para investir. Você tem duas formas de fazer pesquisa. Bom, sim, tentei resumir um curso de MBA em 3 slides. Obviamente, eu fui bem, né? Uma visão bem simplista. O que é diferente no mundo startup? No mundo startup, eu consigo usar o mesmo livro do Porter, as mesmas fontes de pesquisa, as mesmas metodologias? Não. Não consigo. É um mundo mais dinâmico, é um mundo que muitas informações não estão disponíveis, tem uma série de questões envolvendo que tornam o uso desse tipo de metodologia uma ideia subótima, né? Então, para startups, se construiu um conjunto de ferramentas e ideias que o pessoal chama comumente de Lean Startup, né? O metodologia Lean Startup. É a Lean Startup mais algumas coisas. Então, se o Porter era o cara para estratégia, tipicamente quando a gente está falando de Lean Startup, de métodos modernos, a gente quer falar de Blue Ocean Strategy, né? Que é um livro que foi editado há uns 20 anos atrás, por aí, que fala como você identifica um mercado menos contestado, né? Ele basicamente diz que há 2 tipos de mercado. O mercado vermelho, né? E a analogia aqui é pensar num oceano cheio de predadores, de tubarões que, né, eles atacam e tem sangue no mar, porque é um ambiente muito feroz, muito difícil, versus o Blue Ocean Strategy, onde você, na verdade, nada meio que sozinho naquele mercado, né? Bom, exemplos de mercados vermelhos. Cara, tem vários. A indústria de transporte aéreo está aqui. Uma indústria que sempre sofre margens apertadas, né? É complicado a vida de quem está aqui, né? Exemplo clássico de Blue Ocean Strategy, pelo menos era até antes da pandemia, parece que até eles sofreram, é o Cirque du Soleil, né? Alguém que pegou um mercado tradicional, como o mercado de circo, tirou do circo o elemento que gerava mais custo, que eram os animais, e que ninguém mais estava a fim de ver animal aprisionado, introduziu um elemento de dramaticidade, de teatro, de música, de arte, cobrou 3, 4, 5 vezes o valor da entrada do circo para fazer um novo programa, um novo tipo de entretenimento que, embora chame circo, você nem percebe mais o circo nele. É uma coisa nova, onde ele não tinha competição, onde ele podia definir preço, onde ele tinha uma série de vantagens competitivas, tá? Criou o seu Oceano Azul, tá? Então, 2 exemplos, de um oceano vermelho e de um oceano azul. Nosso objetivo, então, sempre é tentar desenhar algo mais próximo de um oceano azul. Pois bem, desenhamos nossa estratégia, estamos construindo nossa empresa, e aí a gente quer desenhar o nosso plano de negócios, né? O que é o equivalente simplificado do plano de negócios no Lean Startup, para as startups?
é o Business Model Canvas. Né? Então, a Everflow tem o Business Model Canvas dela. Né? Então, em vez de a gente escrever um documento de planejamento estratégico que tem, eventualmente, centenas de páginas, você vai tentar escrever a sua estratégia em um slide, em uma folha. Né? Como é que funciona o Business Model Canvas? Não sei se vocês já viram isso, se viram, me perdoem a repetição. Basicamente, o centro da estratégia é desenhado na proposição de valor. O que você faz que é diferente, que só você faz. Essa proposta de valor, ela tem que estar muito conectada com os clientes que você quer servir. Né? Então, ela tem que ter valor para esses clientes. Você se relaciona com esses clientes de duas formas, através dos seus métodos de relacionamento, de CRM, né? Como você se comunica com o seu cliente, e através dos canais de distribuição, como o seu produto chega no seu cliente. Tá? Na indústria tradicional, em que você tem um produto que tem que passar por uma cadeia de logística para chegar, você tem isso bem desenhado, né? Você tem canal de logística, mas você tem também programas para o cliente, eventualmente, te seguir numa rede social, você tem troca comunicação direta com ele, etc. e tal. Tá? E essa, digamos assim, é a parte da frente da empresa, é a sala de estar dela, é onde ela recebe o seu cliente. Se ela fizer esse trabalho bem feito, entregar valor para o cliente, se relacionar bem, entregar bem, ela tem uma receita, ela ganha dinheiro. Ela vende o serviço, vende o produto e tem uma fonte de receita. Se a gente rebater o espelho para trás, a gente olha a cozinha da empresa. Então, o que a gente tem aqui? Quais são as atividades chaves que a empresa tem que fazer para entregar a proposta de valor? Quais são os recursos chaves que ela precisa para entregar a proposta de valor? Quais são as parcerias chaves que a apoiam para entregar a proposta de valor? Quanto essa estrutura de atividades que ela tem que fazer, recursos que ela tem que manter, parcerias que ela tem que também subsidiar de alguma forma, custam. Se o revenue stream é maior do que o seu cost structure, você tem lucro. Então, basicamente, se a gente fizer um BMC bem preenchido, bem focado, bem justificado, você consegue entender a alma da empresa olhando esse diagrama. Então, o BMC realmente veio para simplificar o entendimento do modelo de negócio. Aí vem uma outra coisa chamada Customer Development e o famoso Pivot Table. Desculpe, a famosa pivotação de startup, né? Basicamente, o que uma startup precisa fazer no começo? Qual é o desafio dela? É descobrir o cliente, desenvolver o produto, validar o produto com esse cliente, interagir tantas vezes até o ponto em que essa equação de identificação de identificação do cliente e o produto atinja o que a gente chama de market fit, para daí ela poder escalar. Né? Esse processo, numa startup, é um processo extremamente intenso. E ele é intenso porque não tem pesquisa que te diga como vai funcionar um mercado que muitas vezes ainda está sendo construído. Né? Por exemplo, a minha empresa faz process mining. É uma indústria em construção, ela é muito jovem. Não existem fórmulas prontas ainda. Então, como é que você faz market fit de process mining nas Américas, no Brasil e Estados Unidos, que tem nenhuma tradição disso ainda? Sai do escritório, fala com o cliente, oferece o produto, vê as críticas, intera melhor o produto, identifica melhor que cliente vê valor, fala com mais clientes. É muita conversa para você desenvolver o MVP, para você achar os canais que você precisa, achar o fit de problema com solução, para daí poder checar se tem fit com o mercado, alguém que queira pagar por aquilo, descobrir o melhor modelo de negócios, né? O melhor business model canvas que sustenta o negócio, arredondar a parte de vendas e marketing, e se isso estiver dando errado, vai ter que pivotar, vai ter que ajustar, e esse é um processo extremamente contínuo e intenso, né? Não é para os fracos de coração. E a chave do negócio é sair do prédio. Ninguém desenvolve uma startup sentado na sua cadeira só pensando. Você precisa falar, conversar, interagir, entender o cliente, botar a cara no vento para que isso possa acontecer.
E aí o que acontece? Se você entende que esse modelo de montar uma empresa é diferente daquele tradicional, isso também vai se dar em como você valida as coisas. Como é que eu faço pesquisa, né? Mais do que pesquisar, a gente vai ter que usar ferramentas que sejam interativas com esse público-alvo para a gente poder fazer essa identificação do cliente e o seu desenvolvimento. Que ferramentas a gente tem para isso? A mais importante talvez seja um protótipo. E a gente vai falar um pouquinho do que é fazer um protótipo, né? Protótipo é aquilo que você põe na frente do cliente, que ele consegue, a partir daquilo, te dar um feedback. Ele pode ser uma versão simples do produto ou não, tá? Mas é alguma coisa que tenta validar a ideia, validar o conceito, o mais rápido possível, o mais barato possível. Outra forma são conversas com clientes existentes. Você chega para ele e fala, cara, se eu desenvolvesse um produto assim, assim, assado, o que você acha? Você compraria? Uma técnica que a gente usou foi a apresentação em feira. Então, quando a Everflow começou, era um produto dentro da Ícaro, o que a gente fez? Eu vou contar depois a história em detalhe. A gente levou para uma feira, um protótipo. Outra coisa que a gente faz é POC. POC é prova de conceito, né? Proof of Concept. Então, a gente vai e faz uma implantação de um pedaço do produto, um pedaço do serviço, da tecnologia, para checar se a gente agrega mesmo valor, se a gente consegue resolver o problema do cliente. Em geral, no Brasil, para startups, esses POCs são sem custo, em geral. Tá? Investimento da startup. E outra coisa que ajuda a validar é fazer o pitch para parceiros. Olha, eu tenho uma empresa de software chamada Everflow, ela é uma empresa de Process Mining permite eu fazer a descoberta de processo de negócio a partir de logs de sistema. Com ela, a gente consegue otimizar um negócio, a gente consegue mapear e gerenciar a jornada de cliente e a gente consegue ser o norte da transformação digital. O cara compra isso ou não compra? Tá? É isso que a gente vai testar. Agora, fazer protótipo, você pode ser criativo. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. A IDEO é uma empresa referência em inovação no mundo, é uma empresa lá de Palo Alto. Eu visitei eles uma vez, e assim, muito do que a gente conhece hoje sobre design thinking, etc., foi criada pela IDEO junto com a Universidade de Stanford, né? Vou mostrar o exemplo do que pode ser um protótipo de um jogo de celular. Vamos ver vejam se vocês conseguem ouvir o áudio e ver o vídeo aqui. Cue music. So this is possible dance moves for Monster Maker. So music starts, and I'm the player, so I come in and I touch the monster, and he gives me a special dance move. I go and touch again, and he does a different one. And it can go for as long as I want. It has a few signature moves. And when I've had enough and I'm done dancing, I push the back button, pauses, and the music stops. Monster Maker. Cool. Sonic. Come on, Sonic. Wow. Isso é um exemplo de um protótipo, extremamente bem humorado, provavelmente custou muito barato para fazer, né? Imagina que quem criou precisou fazer esse vídeo, precisou de uma câmera, de um vídeo, um cartaz, a ideia, ensaiaram ali como é que seria a coreografia, deve ter feito isso num tempo recorde, num valor muito baixo, e ele consegue mostrar para alguém qual que é a ideia desse jogo. Tá? Então, a ideia de fazer protótipo, ela é a habilidade, a arte e a ciência de fazer algo que dê para o cliente a oportunidade de entender do que você está falando, etc., no menor custo possível, cobrindo o maior número de dúvidas que você tem a respeito daquele mercado, daquele cliente que você puder. Tá? Cue music. Vou passar aqui um outro exemplo de protótipo, esse é do Dropbox. Né? Para quem, não sei se vocês conhecem, o Dropbox é tipo o Google Drive, foi o precursor do Google Drive. Foi o primeiro produto a massificar essa ideia de você ter um conjunto de arquivos, né, de pastas e arquivos compartilhados entre vários devices, sempre sincronizados, tá? E aí eles também, quando estavam
desenvolvendo o produto, eles fizeram um vídeo para mostrar o conceito e testar se ele teria aceitação. Vamos ver como é que é a cara dele. You've been there. You're about to buy lunch and realize your wallet is in your other pants. Or maybe you left your keys at home. The problem is organization. You need one place for everything, like a magic pocket. Putting something in the magic pocket means it's always there, no matter what you wear or where you are. The same thing is true for computers. If you have more than one, keeping track of all of your files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox. It's like a magic pocket, a single, secure place for all of your stuff. Let's meet Josh, who is preparing for a big trip to Africa. Right now, all of his trip info is spread across his laptop, desktop, and phone. He needs to consolidate it all and is tired of having to email files to himself or move them around with a USB drive. Then he found Dropbox, which creates a new kind of folder on his computers. These folders work hard to be exactly alike, even across Macs and PCs. By adding his itinerary to his laptop Dropbox, he can be sure the same file will show up in his desktop Dropbox and even on his phone. The same thing happens when he saves a document in a Dropbox folder. The document gets updated across all of his Dropboxes. But it's not just his computers. The Dropbox website also works to be exactly like his other Dropboxes. Anything he puts in Dropbox is available on the website automatically. This way, if his Jeep takes a dive and his computer is ruined, he can still get to his files on the Dropbox website, where they're always backed up. As it turns out, Josh's Safari was a success, and his laptop made it home with lots of videos and photos to share. Instead of emailing everything, he just shared a Dropbox folder with his mom, so she could get copies of photos she wants to frame. Because it worked so well for travel, Josh made Dropbox the home for all of his stuff, so it's accessible anytime, wherever he goes. Whether you're traveling the world, running a business, or simply organizing your life, Dropbox means you can stop worrying about managing files and backups and get on with your next adventure. You can download Dropbox now at getdropbox.com. Repara que nesse caso, a gente pode imaginar que quando eles fizeram esse primeiro vídeo, o produto podia nem estar totalmente pronto. A ideia do vídeo era testar como um produto que tivesse aquelas características poderia ser útil ou não, e checar o nível de aprendizado. Era muito comum, aí, né, Get Your Dropbox, quando você clicava lá, você preenchia um formulário para ser o primeiro a testar quando estivesse pronto. Às vezes o produto não estava nem pronto. Então, era basicamente uma forma de medir a receptividade e como o cliente responderia a esse tipo de proposta de valor. Né? Então, é bem essa a ideia. Bom, quando você evolui de um protótipo, o próximo passo, assumindo que você já checou algumas coisas básicas, é construir o que a gente chama de MVP. O que é o MVP? É o Minimum Viable Product. Né? É o produto minimamente viável. Então, o que ele é diferente do protótipo? Ele já é um produto. Ele entrega o mínimo de funcionalidade que torna ele útil. E nada além disso. Tá? Então, é exatamente essa arte de encontrar a essência e desenvolver só aquilo que é necessário naquele momento. Para que você comece a andar, para que você possa pôr isso na mão do cliente, receber feedback e interar. Então, sempre que a gente fala de Lean Startup, a gente fala de um processo interativo. Protótipo, MVP, né, crescendo sob demanda, conversando com o cliente, para você nunca fazer estoque de funcionalidade no seu produto. Você não quer desenvolver uma coisa que ninguém quer usar. Você quer sempre desenvolver aquilo que vai ter o máximo de impacto. Tá? Então, o MVP é a outra ferramenta, é a próxima ferramenta no toolkit do cara de startup, do cara de inovação. Bom, deixa eu tentar aterrissar um pouco essas ideias. Eu vou contar um pouquinho o case da Everflow, né? Então, Everflow é uma empresa de Process Mining. Process Mining, nas palavras da Forrester, que é um dos institutos de pesquisa renomados da tecnologia, é a bússola da transformação digital. Né? Como eles tiveram, digamos assim, a ousadia de usar esse termo, eu carinhosamente empresto isso deles e dou todo o crédito. Essa frase não é minha, é da Forrester. Tá? E o que é Everflow nesse jogo? É uma empresa que nasceu de um spin-off de outra empresa, da Icrotech, da qual eu também sou sócio e fui fundador.
né? É um software vendor de Process Mining, é reconhecido hoje pelo Gartner e pela Forrester como Relevant Player mundial de Process Mining. A gente começou aqui no Brasil, né? Pretende, nos próximos anos, se a pandemia deixar, etc., a gente fazer o flip para os Estados Unidos, né? Mas ela começou quase como se fosse um manual desses de inovação. Então, quando a gente estava lá na Ícaro, o nosso gerente de inovação, pesquisa e desenvolvimento chegou um dia para mim e perguntou: você sabe o que é Process Mining? E, obviamente, eu disse com toda minha honestidade que é característica, não tenho a menor ideia. E ele me contou o que era, eu achei aquela ideia super legal. E aí, o que você faz? Protótipo. Então, nós montamos um protótipo. Então, era a primeira versão do Everflow, né? Então, aqui a gente já tinha mais ou menos um processo desenhado a partir de um log muito simples, né? Era uma aplicação web quase totalmente client-side, não tinha lá do servidor, né? Só tinha essa tela aqui de mapa com um controlezinho muito simples e 2 pagininhas bestas aqui. Qual que era o objetivo? Pegar esse conceito, em vez de eu fazer um vídeo explicando o que Process Mining podia ser, a gente montou esse cara, bem simplão, e levou para uma feira de telecom muito renomada na época, colocamos no nosso stand como as coisas do futuro. E aí o que a gente foi perguntar, foi mostrar isso para o cliente e perguntar: cara, o que você acha? E a gente foi tentar ouvir o que ele achava daquela ideia. Inteiramos um pouquinho, mexemos, tal. Isso vai te ajudar a resolver alguma dor que você tem na sua empresa? Né? E a gente foi validar aquilo como um conceito. O feedback foi bom, parecia razoável, né? Então a gente, com um protótipo que carregava um CSV, descobria um processo de navegação, conseguia fazer um replay do processo e um drill down para o próprio log, era tudo que ele fazia. Ele conseguia processar 10 mil linhas de log, mais do que isso não conseguia, de tão simples que ele era. A gente desenvolveu em um mês com um estagiário e meio. Esse foi o investimento que a gente fez para construir este cara aqui. Então lembra, protótipo é uma coisa que você tem que fazer barato, cujo objetivo é você conseguir coletar input do seu cliente. A gente fez isso. Bom, recebemos um feedback super legal dos clientes, falou: poxa, queria ter isso hoje, aquela coisa toda. Então, beleza, qual que é o próximo passo? Montamos o nosso MVP. O MVP, ele já não pode ser um negócio client-side já, porque ele já tem que, né? Ele tem que resolver um problema, pode ser um problema simples, mas tem que resolver. Então, ele já ficou um pouquinho mais sofisticado. Ele tinha um mapa lá bonitinho, mas ele tinha um jeito de mapear os campos para dizer como é que eu importo o CSV, o playout era mais sofisticado, eu conseguia fazer operações em cima do log uma vez ele carregado, né? Acho que a maior parte do pessoal daqui é de TI, ele já tinha ele já tinha uma arquitetura um pouquinho mais sofisticada, né? Já tinha um lado server-side maior, já usava MongoDB, Cassandra, já começava a ter as primeiras coisas envolvendo Spark, streaming, mas ainda era limitado. Tá? A gente está falando de um sistema que podia fazer uma carga um pouco mais massiva de CSV, já tinha JDBC também, se quisesse puxar o log de uma tabela, fazia descoberta de processos, simplificação e navegação, conseguia fazer replay e fazia drill down. Né? Já conseguia ler algumas centenas de milhares de linhas de log. Poucas, não chegava a 1 milhão. Né? E esse cara a gente gastou 4 meses de 2 estagiários e 2 profissionais para construir. Tá? Então já é um MVP de mais respeito. O que a gente faz com isso? Volta para o cliente, mostra para ele, interage, tenta fazer um POC e vai refinando. Né? Então aí a gente vai ficando com uma carinha um pouquinho mais bacana, já vai tomando um pouco de forma. Qual foi o próximo ponto, no caso desse produto que nasceu dentro de uma empresa maior? Vamos fazer o spin-off do produto ou não? Essa decisão ela é uma decisão que para a gente foi meio estratégica, porque, óbvio, né, se você está numa empresa maior, você tem um certo conforto. Né? Você tem um departamento de RH, se você precisar de ajuda, você tem um jurídico, você tem a equipe de vendas que pode ajudar a vender o produto para você, você tem, né, músculos. Só que, às vezes, essa empresa também tem outros objetivos. O que a gente descobriu é que o produto que a gente
queria vender, ele era muito diferente daquilo que a Ícaro vendia. E como ele era muito diferente, o vendedor nunca estava muito motivado para vender esse produto. E, por outro lado, a gente podia vender ele para muito mais clientes do que só os clientes da Ícaro. Então, eu tinha vantagens e desvantagens, mas, digamos assim, o ponto final, o ponto mais importante foi quando a gente fez uma análise financeira e descobriu que o valuation das duas empresas, né, de uma startup de Process Mining e da Ícaro como uma empresa de soluções e serviços, se existissem duas empresas, a soma do valor das duas era maior do que o valor de tudo isso dentro da Ícaro, né? A soma das partes era maior do que o todo. Então, a gente pegou e tomou a decisão de fazer o spin-off. E quando a gente fez isso, a gente começou a perceber, né, minto. Nesse processo, algumas coisas a gente consultou. Quais foram? Primeiro, a Ícaro começou a ser reconhecida pelo Gartner. Poxa, parece que a gente pode fazer uma diferença no mercado. O Gartner solta o Market Guide em 2018 e a gente já estava lá. Aí a gente começou a olhar para o mercado, conversando com vários parceiros, inclusive fora do Brasil. Eles falaram, não, se você quiser, a gente ajuda a vender aqui nos Estados Unidos. Conversando com vários clientes, falou, puxa, faz sentido. Nosso concorrente virou um unicórnio, né? Teve um valuation acima de $1 bilhão, né? E, por fim, um dos fundos de investimento do Vale do Silício, quando descobriu que a gente estava no relatório do Gartner, ligou para querer entender da empresa. Falei, beleza, era o que eu precisava. Então, dentro dessa discussão de sinergia internacional versus Brasil, vendas diretas ou vira parceiros, né? Foco no Brasil versus o R&D, a gente chegou à conclusão que valia a pena fazer o spin-off, né? E aí o que acontece? A gente começa a ver uma série de coisas confluindo para Process Mining crescer. O Gartner pegando várias tendências tecnológicas e elas intersectando o Process Mining, né? O Forrester dizendo que é a bússola da transformação digital. Relatórios de outras tecnologias já colocando o Process Mining como parte importante de uma solução maior, né? Cara, é a hora e a vez, vamos fazer isso acontecer. Então, quando a gente abre a Everflow, a gente parte a ter uma startup e um produto, ambos, agora Everflow, somente focados em Process Mining. Aí esse novo produto, obviamente, ele evolui com o tempo, né? Então, a gente passa a ter uma ferramenta de Process Discovery mais parruda, né, com features e tal, e a gente já tinha capacidade aqui para processar bilhões de eventos, né? Então, a gente podia analisar uma URA de uma grande telco brasileira, né? A gente já perdia a questão dos limites de capacidade de processamento, porque a gente usa coisas de Big Data, né? Hadoop, Spark, o produto é todo feito em Big Data. Então, agora sim, tem um produto feito para escalar, né? Muitos dashboards para a gente poder analisar o processo por vários cortes, né? Por tipo de cliente, comparar clientes premium com o standard, comparar a performance do meu banco, das filiais de São Paulo com as do Rio de Janeiro, entender como é que é o comportamento do meu cliente antes e depois do Covid, né? Então, a gente, muito dashboard, muito detalhamento de processo, para a gente poder sempre ir do muito abstrato para o muito concreto, muitas análises prontas. Então, né, eu já tenho um relatório pronto só para mostrar retrabalho, né? Então, eu já mostro onde está o retrabalho, já digo o impacto que ele gera no negócio, né, quantos por cento estão afetados, quanto que ele acrescenta de tempo, tudo isso já começa a ficar pronto para o cliente poder consumir mais rápido. Análise de conformidade, né? Então, aquelas auditorias que tem que checar se a empresa segue o processo, né? E aí ele pega uma amostra dos processos executados e avalia na mão. Agora, com a ferramenta, eles podem fazer isso automatizado em 100% do processo, num custo desprezível, né? Então, é outro valor que a gente começou a aportar. E os benchmarks, né? Comparar como é que é a operação do Alasca com tudo menos o Alasca, como é que é antes do Covid com depois do Covid, como é que é quando o Joãozinho está envolvido, quando a Mariazinha está envolvida, né? Fazer cortes e análises, etc. E aí a gente criou um produto que ele tem uma proposta de valor, ele pode, na verdade tem mais de uma, né? Ele pode ajudar os clientes com otimização de processo e automação, ele pode ajudar o cliente a gerenciar a execução da operação dele,
porque se eu trago esses dados em tempo real, eu posso estar acompanhando os processos à medida que eles acontecem. Eu posso aplicar isso na parte de marketing e vendas, né, gerenciar a jornada e a experiência do cliente, e eu posso usar isso também para essa análise de conformidade, para auditoria e monitoramento. Então, nós vamos usar isso para identificar gargalo, retrabalho, processo imperfeito, oportunidade para vender mais e vender coisas novas para os clientes existentes, né? Reduzir multa regulatória, multa de SLA, etc. E culminou que a Everflow agora ela é o player que está no relatório do Gartner, não mais a Ícaro, né? Então, a startup foi para lá. Fazer um resuminho sobre validação, então. Sim, se eu tivesse que dar sugestões. Se algum de vocês pensa em abrir uma startup, ter seu próprio negócio, né, quer fazer disso a sua carreira, em detrimento de trabalhar para uma empresa maior ou outras opções de carreira que existem, algumas sugestões que eu dou. Primeira coisa, desenhe o seu canvas. Tenta aterrissar a sua ideia naquele desenho, naquele modelo, para ver se ele para de pé. Tá? Uma das coisas que acontece muito, e eu sei disso em primeira mão, quando a gente é muito técnico, a gente se enamora pelo produto, pelo aspecto tecnológico. Só que tecnologia por si só não dá dinheiro. O que dá dinheiro é resolver problema dos outros e problemas que os outros estão dispostos a pagar dinheiro para ter o problema resolvido. Então, desenhar o Canvas é a melhor forma de você linkar aquele seu conceito, aquela sua tecnologia, com o problema a ser resolvido, com toda uma cadeia em volta disso, para você poder entregar valor para o cliente e capturar dinheiro em contrapartida. Né? Uma vez que você faz isso, estresse o modelo. O bacana daquilo que está na sua frente é ele faz sentido, as peças conversam entre si, né? Se aquelas palavrinhas, se uma não complementar a outra, se contar uma história simples, não está bom o seu BMC ainda. E aí você faz aquilo que todo mundo odeia. Você chama as pessoas e pede para elas destruírem a ideia. Né? Lembra que destruir uma ideia no papel é muito mais barato do que você investir milhões numa empresa que pode não dar certo. Então, um dos mantras de uma startup é fail fast, fail cheap. Né? Se é para falhar, falha rápido e falha barato. Pra você não perder muito tempo nem muito dinheiro. Concentra muito na sua proposta única de valor. A gente tem que ser capaz de explicar o que a nossa empresa faz numa subida de elevador. Contar isso para o cliente de forma que ele entenda. Né? Construir MVP. Né? E para construir MVP, você vai ter que sair do seu escritório, você não vai ficar sentado na sua cadeira, né? Porque é só conversando com o cliente que a gente desenvolve produto. Mostra para os clientes, colhe feedback, itera novamente, vai melhorando o produto até ele entregar o valor que o cliente precisa. E a última não, mas talvez um dos principais validadores da sua ideia é um cliente que coloque dinheiro no seu produto, para consumir o seu produto. Porque quando tem dinheiro em jogo, quando o cara tem que tirar do bolso dele e botar na sua conta corrente, aí ele vai ser honesto com você, mais do que as pessoas foram nas primeiras conversas. Tá? Então deixo isso aqui como algumas ideias e dicas, reflexões, que são aquelas que eu uso. Eu acho que foram as melhores que eu consegui compilar até o momento. Tá? Quem gostar do assunto, o que não falta é a bibliografia. Tá? Então, quem gosta, né, de marketing, livro do Kotler, a Bíblia do Marketing, deve estar na 80ª edição, essa aqui é bem antiga, por sinal, eu tenho uma mais nova aí, no outro canto eu prestei e não voltou. Para quem gosta de estratégia competitiva, esse é o livro do Michael Porter, vale a pena ler. Os de startup estão todos no meu iPad, agora eu tenho livros digitais, então, Lean Startup, Four Steps to Epiphany, do Steve Blank, e o Business Model Generation, que definiu o Business Model Canvas, do Alexander Osterwalder, estão lá. Um livro para quem gosta também de inovação, é a Bíblia da Inovação, é o Innovator's Dilemma, do Clayton Christensen. Eu ainda tive sorte de ver esse cara fazer uma palestra ao vivo. Ele faleceu, acho que faz coisa de um ano agora, um ano e pouco. Mas esse era o cara que o Steve Jobs, da Apple, tinha como guru, tinha como, né, a inspiração dele para a inovação. E o Blue Ocean Strategy da Chen Kim e da René Mauborgne. Bom,
Como previsto, eu terminei em 1 hora, que era o que eu queria, e agora eu quero abrir para perguntas. E aqui eu já estou vendo, inclusive, uma pergunta no chat, se a gente usou Node-RED para fazer o MVP. Usamos. Lá atrás a gente usou Node-RED, depois a gente mudou toda a tecnologia, mas a primeira versão tinha Node-RED, sim. Perguntas, gente? Podem fazer no chat, quiserem abrir o microfone também, o que acharem mais fácil. Bom, boa noite. Meu nome é Juliana e eu tenho uma pergunta, assim. Em relação aos riscos, né? Porque criar uma startup, a gente vem vendo em todas as aulas que tem um alto risco em tudo, né? De dar muito certo ou de dar muito errado. Então, diante a pandemia e diante a imprevistos que ocasionalmente surgem, até que ponto eu sei qual que é o meu limite para prosseguir com meus objetivos? Tipo, qual é o meu limite de saber, até aqui eu posso ir, ou então a partir daqui eu pulo fora? Basicamente isso. Entendi. Excelente pergunta, Juliana. Assim, poucas coisas no mundo têm mais risco do que uma startup. Talvez, sei lá, talvez nadar com tubarões. Não, talvez nem isso, acho que isso aí é mais seguro. Deve ter coisas mais arriscadas, mas não consigo pensar nesse momento. Sim, é extremamente arriscado. E você foi bem feliz em dizer, arriscado nos dois sentidos, né? Pode dar muito errado e pode dar muito certo. Né? Então, a arte de gerenciar uma startup é tentar administrar essa situação. Como é que você sabe a hora de parar, etc.? É difícil. Geralmente, isso está atrelado a duas coisas. A primeira é dinheiro, né? Então, tipicamente, quando você começa uma startup, nos dias de hoje, isso era diferente há 30 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, mas hoje você acaba captando dinheiro, né? Esse dinheiro geralmente acontece pode vir de um anjo, family and friends, algum dinheiro que você guardou, né? Tem algumas fontes de fomento ali, de investimento que você pode usar, porque durante um tempo, geralmente, a startup ela dá prejuízo até que ela consiga equalizar a equação financeira dela e atingir break-even e daí começar a dar retorno, se ela for bem sucedida. Então, acho que talvez o primeiro grande limitante é o dinheiro. Então, geralmente, quando você projeta a startup, você diz quanto tempo você vai suportar sem receita, com uma receita menor, etc., até você atingir break-even. Então, isso já te dá alguns balizadores do que você vai fazer. Uma outra sugestão que eu dou, e a gente aprende a duras penas, é que às vezes você tem que realmente fazer um risco na areia. Olha, daqui eu não passo. Porque também um dos riscos com a startup é que você já investiu muito tempo e muito dinheiro. E às vezes você tem dificuldade de, como diz os americanos, pull the cord, né? De tirar da tomada, de desligar. Né? Existe ainda toda uma psicologia de fracasso no Brasil associada com o cara que quebrou. A gente não lida muito bem ainda com a falha de uma startup. Nos Estados Unidos, a cultura já está mais evoluída nesse sentido e lida melhor. E no Brasil lida muito mal ainda. Então, assim, às vezes você tem que realmente desenhar, riscar o chão e falar, cara, dessa data, desse resultado, isso aqui eu não passo. Se chegar nesse ponto aí, nós vamos desligar, e aí você já deixa um plano de como você vai desligar a empresa, como você vai desmontar a empresa. Né? Então, no fundo, você tem que ter um plano para prosseguir, um plano para parar, e os critérios você vai usar para os dois. Porque senão é muito fácil você ficar se enrolando ali dentro, muito tempo, muito dinheiro, e não atingir, se enamorar da ideia e não conseguir atingir o sucesso financeiro. Juliana, deu para responder a pergunta? Faz sentido? Deu para entender sim, obrigada. Eu queria perguntar também se você já passou por alguma situação assim muito drástica, como você lidou com isso? Legal. Isso aí tá me lembrando quando começou a pandemia, que aí o meu time olhou para mim, eu sou mais velho que todos eles, né? E a pergunta que eles fizeram para mim é assim, você já passou por isso? Fiquei olhando, pensei, puxa vida, a última pandemia foi em 1918, né? Será que eu pareço tão velho assim?
Aí foi um momento de risada e tal, mas... Assim, há vários momentos difíceis. Certamente a pandemia no começo foi um deles. Eu acho que nenhum empresário que começou a ver aquele cenário se desenhar ficou tranquilo, né? E aí, como diz, né, no mercado tem sempre aqueles que choram e aqueles que vendem lenço, né? Acho que, se olhar para trás, no caso da Everflow, a pandemia teve um aspecto, talvez até ela tenha tido um aspecto positivo, né? Ela empurrou clientes muito conservadores, passaram a ser mais arrojados, aceitaram mais pegar os dados, levar para a nuvem. A gente tem uma solução de SaaS, fazer POC remoto, né? Só hoje, acho que eu conversei com 4 bancos, que são potenciais clientes. Antes da pandemia, eu teria que ter ido pessoalmente até o escritório de cada um deles. Com muita sorte, em São Paulo, eu teria visitado 2 no mesmo dia. Então, né, a gente tem que, na medida do possível, encarar os problemas da melhor forma possível e tentar tirar o melhor de cada situação. A pandemia teve problemas para a gente, mas a gente também acabou achando oportunidades dentro dela, né? E problemas, assim, uma das coisas mais importantes para alguém que queira ter uma startup é resiliência. Porque para cada coisa que dá certa, 3 dão errado. E você não pode desanimar, você tem que ter energia todo dia, você tem que achar essa energia dentro de você, né? Então, problemas tem vários. Assim, eu não passa um dia que eu não tenho que resolver 5 problemas diferentes. Mas você se acostuma também, tá? É um negócio também que depois de prática você acaba fazendo isso. Tô rindo aqui porque eu tô vendo que o Marcos falou que ele também não passou por outra pandemia, apesar de ser meu veterano. Pois é. Qual foi o momento mais desmotivador durante a trajetória de criação da startup? E qual foi o mais motivador? Ô, Samuel, pergunta legal e difícil. Assim, tem momentos super desmotivadores, né? Uma das coisas que a gente faz muito com o cliente porque a gente tem que provar a tecnologia, uma tecnologia nova, etc., é fazer prova de conceito. É muito desmotivador quando você faz uma prova de conceito com o cara que você viu e fala, puxa, acertamos na mosca, né? Que legal. Se o cara aplicar aqui o que a gente falou, ele vai economizar. Isso aconteceu. Literalmente centenas de milhões de reais. E depois o cara não segue com o projeto, ele não enxerga aquilo. Aí desmotiva. Por outro lado, a gente tem os casos exatamente o inverso. O cara, né, essa semana, um cliente novo que eu não conhecia, a gente fez a primeira reunião, eu mostrei o produto e ele falou um palavrão, rima com baralho, se referindo ao meu produto. Quer dizer, aquilo causou uma emoção tal nele que ele exprimiu aquilo como um palavrão. Você fala, putz, que legal, acertei na mosca. Então, a gente passa por esses momentos muito constantemente, né? E aí você faz um monte, às vezes alguma coisa dá errado e alguém cai matando, criticando. Isso é a vida do empreendedor. Então, acho que é saber lidar com esses momentos de desmotivação e buscar motivação nos outros elementos que você tem e também no seu propósito, né? A gente, por exemplo, quer levar Process Mining para todas as empresas que a gente pudesse, democratizar mesmo a tecnologia, para que todo mundo possa rodar de uma forma muito mais eficiente, sem fricção, sem atrito, processos mais lisos, etc. Buscar nosso próprio propósito, essa energia para se motivar, né? Acho que isso também é super importante. Tem uma pergunta aqui do Andrei. Você disse que sair do escritório e conversar com o cliente é um dos pontos mais importantes para a startup, mas em termos de pandemia, validar com o Meet ou chamadas online parece a melhor forma de fazer isso. É possível também compartilhar a tela do computador e mostrar um protótipo do produto? O que acha dessa ideia? Andrei, totalmente, cara. Obviamente, em tempos de pandemia, o sair do escritório, a gente tem que entender isso de uma forma virtual, né? A gente sai virtualmente quando a gente monta uma sessão dessa. Isso eu faço o dia inteiro. Monto uma sessão dessa com prospect, o cliente novo, o suspect, exporto a minha tela, mostro o produto funcionando, conto a história, narro, né? Envolvo ele naquela discussão para eu tornar aquela experiência o mais próximo de eu estar sentado do lado dele numa sala de reunião, compartilhando uma tela. Então, dá sim para fazer isso, dá para fazer por Meet, exportando tela, geralmente com o vídeo aberto para ele me ver, para ele ver meu fundo, né, eu sou uma pessoa, eu existo, eu não sou, né, e criar essa conexão, conseguir conversar com ele, entender as dores dele, dá para fazer também.
Em alguns casos, e eu acho que hoje, uma das coisas que eu acho que a pandemia, digamos assim, despertou nas pessoas foi a disposição de ter essas experiências virtuais, né? Essas reuniões à distância, tá mais aberto a isso, né? Isso era difícil de fazer há um ano atrás. Hoje é super lugar comum, super tranquilo, mesmo com clientes do setor financeiro, bancário, que são muito conservadores, super tranquilo. Então, o tirar a bunda da cadeira, às vezes é ficar com a bunda na cadeira, mas abrir sua tela, mas conversar com o cliente, interagir com ele, deixar ele criticar, né? Às vezes dói. Quando você cria um produto, ele começa a ser meio que nem um filho, né? Quando alguém critica seu filho, você fica chateado. Quando alguém critica seu produto, você fica chateado. Mas aí você tem que ter aquela tranquilidade de dizer isso é o melhor para o produto. Alguém está me dando um feedback é super importante. Então anota, melhora, intera, discute, entende por que ele não gostou, né? Vai na raiz do problema. Tudo isso é parte super importante disso tudo. Que mais, gente? Perguntas? Enquanto o pessoal pensa aí um pouquinho, Kleber, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Pedir para você exercitar aí a memória um pouco mais para trás. Tá. A gente está falando aqui do pessoal que vai se formar daqui a um ano, né? E vai começar a carreira deles, né? Em que momento da sua carreira você falou, não, eu vou empreender, por quê? Né? O que te fez falar, não, eu não vou ser um funcionário de uma empresa, ou, né? O que te motivou a ser empreendedor? Então, ainda lá na época da Ícaro, né? Não agora. Tá. Cara, é engraçado, porque essa história é uma história com capítulos, né? Parte da ideia de empreender, ela surgiu de uma conversa despretensiosa lá na cantina da física, lá na Unicamp, os amigos de turma falando, poxa, a gente podia montar uma empresa juntos, tal. Isso é na época que na Unicamp vendia cerveja ainda, acho que você lembra disso, né, Marcos? Então é nosso tempo, né? Então, assim, obviamente estava regado a álcool aquilo, e a gente falou aquilo em tom de brincadeira e em tom meio sério. Mas a gente não tinha bebido álcool, não tinha bebido tanto álcool, a ponto de ter a ideia de que, peraí, antes de a gente fazer isso, vamos todo mundo ter uma experiência no mercado antes, trabalhar 1, 2 anos, depois a gente vai fazer isso. E foi o que a gente fez. Na verdade, quando eu me formei, eu estagiei em São Paulo, numa empresa do Grupo Odebrecht, na época. Depois eu trabalhei na IBM, aqui em Hortolândia, durante um tempo. Saí da IBM e fui trabalhar num integrador pequeno em São Paulo, então vivi os dois lados, né? Vivi a multinacional enorme, cheia de regras, cheia de burocracias, estruturas, uma empresa complexa. Fui para uma empresa pequena, aí eu aprendi como é que era rodar uma empresa pequena, com menos pessoas, com mais agilidade. E teve um momento que aí também o acaso ajudou. Eu precisei tomar uma decisão de ou me mudar para São Paulo, ou viajar todo dia. A empresa pequena mudou a estratégia dela, tal, e eu estava ali, né, meio buscando o que fazer quando surgiu a oportunidade de abrir a Ícaro. E aconteceu também muito de novo por relações, por um outro amigo que falou, cara, o que você acha de a gente abrir uma empresa e fazer assim? Né, um cara mais velho, era o Cid na época, ele até morreu, já não está mais com a gente, mas ele trouxe essa ideia, envolveu o Laerte, né, meu colega de turma da Unicamp, praticamente um irmão, né, nessa jornada, e ali a gente começou, né, e fomos montar uma empresa na época, lá nos anos 90 ainda, final dos anos 90, onde não existia incubadora, não existia investidor anjo, não existia esses conceitos de hoje, né, a gente montava empresa com dinheiro que tinha economizado, muito organicamente, né? Era um outro ambiente de negócios. E aí a gente começou vendendo serviço, fazendo o que a gente sabia fazer, né? A gente sabia desenvolver software para gerência de rede. Fomos fazendo isso, vendendo para a NEC, para a IBM, tivemos vários percalços pelo caminho, mudanças de lei que criaram do nada concorrentes que não cobravam para trabalhar, a gente precisou mudar, pivotar, e buscar clientes nas operadoras direto, não mais nos fabricantes de telecom, se reinventando, aí não adiantava desenvolver software, tinha que integrar software, porque eles não tinham paciência e tempo para esperar, e a gente foi construindo uma jornada, você vai reagindo ao mercado, criando estratégia de crescimento, até construir o que a gente construiu, né, nível X lá de resultado que a gente conseguiu. Mas, cara, começou de conversas
com amigos, começou de sonhar, né? O que seria se a gente tivesse uma empresa, né? Então geralmente começa assim, começa de um sonho, né? A chave depois, o que é muito complexo, obviamente, é botar esse sonho no papel, botar isso para acontecer, né? Aí você tem que ter bastante vontade, bastante determinação para fazer, mas começou como um sonho. Respondi a pergunta, Marcos? Excelente, obrigado. Imagina. Deixa eu ver, tem outra pergunta aqui. Sobre o Everflow, depois de validarem a ideia, como e onde vocês buscaram investidores para tirar do papel? Bancar profissional, infraestrutura, busca cliente, etc. Legal, Cícero. A gente optou por fazer um primeiro round self-funded, né? Como os fundadores da Everflow também eram fundadores da Ícaro, a gente tinha uma certa capacidade de investimento, a gente botou dinheiro mesmo, né, para rodar um tempo sem receita, né? Então, a primeira fase foi self-funded, mas se a gente tivesse, se fosse nosso desejo levantar dinheiro, hoje no Brasil está muito mais fácil, né? Hoje a gente teria conseguido provavelmente algo parecido com isso se a gente tivesse ido buscar. Como a gente tinha essa possibilidade, a gente achou isso legal, e aí o desenho foi feito para que a gente fizesse um Series A nos Estados Unidos, né? Então é isso que a gente está desenhando, né? Em primeira fase aqui, com o nosso próprio dinheiro, a gente não se dilui tanto, e aí vai negociar um Series A, provavelmente no Vale do Silício, que é o que a gente queria fazer. Quanto tempo demorou para tirar a ideia do papel e ter resultados concretos? Juliana, ótima pergunta. O caso da Everflow, talvez ele seja um pouco próprio, porque como ele começou como um produto de inovação dentro de uma empresa maior, os primeiros passos da vida dele ainda aconteceram na outra empresa, né? Então, é uma jornada que tem mais do que os 2 anos e pouco da empresa, vai para 3, 4. Resultado concreto é agora que a gente está vendo, é agora que a gente está vendo um pipeline com bastante cliente, está começando a traduzir aquilo numa coisa mais acionável. Demorou muito mais do que a gente esperava, né? Então, e uma das coisas que mais demorou foi achar o market fit do produto, né? E market fit é um negócio muito mais sério do que parece. Às vezes o produto parece lindo, você ama ele, mas o mercado X não enxerga aquele valor, não responde a ele como você esperava, né? E você tem que ir fazendo ajustes no produto e no mercado endereçável até se achar um que dê fit, né? Então isso foi o que fez a gente demorar mais, né? Então a gente está nesse processo agora, já está bem mais adiantado, está bem mais satisfeito com o que está vendo, mas demorou muito, né? Se eu soubesse essa fórmula lá atrás, eu não tinha errado tanto, mas agora vamos para cima. Que mais, gente? Mais perguntas, por favor. Se eu não respondi alguma pergunta ao contento, escreve aqui ou me fala aqui, né? Se eu fugir da pergunta, não era o objetivo. Deixa eu pedir ajuda, porque o professor deles explicou o Canvas, algumas outras coisas, sabe? Mas dois termos aí que você usou, eu não expliquei ainda, então só para pedir para você esclarecer para eles, talvez alguns estejam com dúvida, mas essa turma é muito quietinha, né? Aliás, característica dessa geração. Você falou em Market Fit e Series A. Se você puder explicar um pouquinho para eles o que é isso. Tá. Market Fit é efetivamente o encaixamento do teu produto, do que ele faz, da proposta de valor, do jeito que você empacotou ele casar, né, ele dá fit vem do inglês, né, de servir, de casar com um mercado específico e uma necessidade específica, né? Então, quer ver? Eu vou tentar dar um exemplo, que foi exatamente essa busca que a gente trabalhou com Everflow. A gente tem um produto que consegue pegar um log de um sistema qualquer, né, desde que a gente identifique lá 3 campozinhos, 3 informações, ele faz a engenharia reversa do processo e dá todas aquelas métricas, etc. Se eu penso no produto estritamente pela ótica técnica, ele serviria para qualquer indústria, né? Eu posso fazer isso, eu posso mapear um processo de uma indústria de transformação, eu posso usar isso aqui num hospital para mapear o ciclo de vida de né, a jornada de um paciente dentro do hospital, né? Eu posso usar para mapear o ciclo de vendas
de um comércio digital, eu posso usar em telecom para mapear as operações, né, da telecom, o NOC, né, o centro de operações, a equipe de campo, etc. Você tem várias aplicações, né? Só que quem tem várias aplicações não tem nenhuma. Você precisa realmente achar aquela que o cara fala, não, eu respondo, eu pago, eu quero, etc. Depois da gente tentar várias coisas, aonde a gente foi encontrar esse market fit? No mercado financeiro, nos bancos, né? E aí, o que definiu para a gente o market fit? Algumas coisas. Primeiro, quando eu ia lá e apresentava o Everflow, o cara já sorria. Cara, eu estava respondendo a dúvida e o problema que ele tinha sentido ontem, na reunião anterior, etc. Parecia que estava contando que a dor dele tinha uma solução. Ele estava muito naquele momento. Por quê? Porque os bancos estão muito nesse desafio de transformação digital, de automação das suas operações, de tentar, né, ter o lean das operações deles, tal. Então eles o momento era muito esse. Segundo, é um mercado muito sofisticado no consumo de tecnologia, sabe consumir analytics, né? Ele é mais educado, né, do que algumas outras indústrias. Outro motivo, eu tinha 4 portas de entrada num banco. Eu podia entrar pela área de inovação, podia entrar pela área de TI Analytics, eu podia entrar pela área de operações, eu podia entrar pela área de qualidade e auditoria. Então, assim, pensa num lugar que para você chegar no core dele, você pode escolher 4 portas. Isso facilita nosso trabalho de marketing e vendas muito. Um outro detalhe, é um mercado que tem muito software desenvolvido em casa. Então, os meus concorrentes, que às vezes tinham um conector mais especializado para o sistema grande A ou B, nessa indústria faz menos diferença. O sistema é caseiro mesmo. Então, vai ter que fazer uma coisa para adaptar ali e tal. Então, eventualmente, alguma coisa que eu, na fase startup, não tinha de tecnologia, nessa parte de conectividade, nivelou o campo. Eles davam muito valor pelo vendor ser brasileiro, que eles têm suporte aqui no país, os dados não saem do país, a LGPD, papapá. Então, isso é market fit. Não é só o produto serve. Não, ele serve, mas ele casou com o momento. Eu tenho a mensagem para chegar. Né, hoje eu sei que se eu conseguir marcar a reunião com um cara de níveis, né, C-level, de operações ou inovação, ou TI, de um banco, eu saio com a próxima reunião e com o POC. Porque dá fit. Achar, só que descobrir isso levou muito tempo. Então, o market fit é isso. É efetivamente casar seu produto, sua proposta de valor com uma necessidade muito grande do mercado, onde o cliente se enxerga e ele fala, eu quero comprar, eu estou disposto a gastar dinheiro para comprar seu produto, que ele vai resolver um problema grande que eu tenho. Isso é o market fit. Sobre o Series A, né? O Series A que o Marcos também comentou, o que acontece? O mercado de investimento, né, o que a gente chamava antigamente de capital de risco, etc. e tal, né, mercado de investimentos, vamos chamar assim, principalmente nessa área de startup e tal, ele amadureceu a tal ponto que ele já se sedimentou e se organizou meio que em camadas. Você vai ver que existem no mercado algumas empresas, fundos, etc., que se especializam nas empresas, nas startups que estão no começo da sua vida, né? Então, geralmente a gente está falando de uma fase que a gente chama de seed money, né? O dinheiro semente, ou investimento anjo, tal. São as coisas que acontecem bem no comecinho da vida da empresa, né? Geralmente o funding nessa fase acontece com family and friends, né? Os amigos e a família, ou o próprio dinheiro dos investidores. Alguns vêm de alguns fundos que investem em seed money, que é um dinheiro pequeno, com muito risco, ou alguns investidores anjos, tá? Então, você tem uma escala ali bem pequena. Depois que você passa dessa fase seed, etc., tem uma segunda fase, que é a fase do venture capital, em que você tem as séries de investimento, Series A, Series B, e eles chamam A, B, C, porque cada série que você passa, você ganha uma letra. Então, eu estou no Series A, né, porque eu peguei a primeira rodada de investimento sério de um venture capital, aí um Series B, Series C, Series D, etc. Aí depois você sai do venture capital, vai para o private equity,
e, em última instância, você abre capital em bolsa. São as fases de crescimento e os tipos de investidores que você encontra pelo caminho, e esses investidores se especializam naquelas fases do ciclo de vida das empresas, porque ao fazer isso eles são mais eficientes em escolher os projetos, em interagir com aquele tipo de empresa, colaborar com o investido para tornar aquilo um sucesso. Tá? Então, o Series A é a primeira fase o primeiro, né, o primeiro tranche dessa fase de venture capital, que está mais ou menos ali, né, no meio da curva. Ele está antes do private equity da bolsa e depois do seed e do angel investment. Marcos, eu consegui explicar? Senão você me corrige aqui. Perfeito. Beleza, beleza. Gente, vamos fazer pergunta. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá, Gera, pode ir falar. Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma curiosidade. Eu vi que você tem uma formação acadêmica muito mais técnica, né? Uhum. Só que aí você falou que fez pós em marketing. Eu queria saber se o intuito de fazer essa pós em marketing foi para agregar mais no seu negócio ou foi algo que você queria anteriormente? Um pouco dos dois, sim. De forma muito prática, foi para agregar no negócio. Eu fiz isso quando a empresa, a Ícaro, tinha lá seus 2, 3 anos de vida. E foi uma das coisas mais ricas e mais interessantes que eu fiz, né? Porque, como você falou bem, eu sou um cara muito técnico, sou mesmo, né? Eu fiz engenharia de computação, né? Toda aquela formação muito técnica e tal. E aí eu meio que me forcei a fazer um curso de marketing e tal, porque eu tinha que aprender a pensar diferente. Eu não imaginei que eu ia pensar tão diferente, né? Eu brinco que o primeiro choque foi quando a gente fazia o primeiro trabalho em grupo, e no meu grupo eu tinha um bicho meu, engenharia da Unicamp também, engenharia de computação da Unicamp também, tudo, pensava que nem eu, e tinha 2 ou 3 meninas de humanas. A gente queria morrer fazendo trabalho com elas, porque a gente é tudo, né? Faz A, faz B, faz C, tudo organizadinho e tal, e elas tinham um jeito de devagar, e eu queria jogar elas pela janela, porque eu queria terminar aquilo e elas, com o jeito delas de trabalhar. Até que eu aprendi que o jeito delas gerava um baita de um valor que a gente nunca ia conseguir gerar. Elas conseguiam ser criativas e ter umas ideias muito fora da caixa que a gente, no nosso jeito engenheiro de pensar, nunca ia conseguir. E aí eu comecei a aprender que é um time multidisciplinar, com características diferentes, que fazem o produto, a empresa, a iniciativa, ser mais do que a soma das partes, né? Assim, não foi fácil, não foi um aprendizado fácil, mas me ensinou, primeiro, a dar valor a isso, 2, me ensinou a aprender a pensar diferente, né? A pensar mais holístico, a ter um olho mais cuidadoso para os detalhes, para a comunicação, né? Para as mensagens subliminares, o poder da comunicação de uma forma geral, né? Então, assim, para mim foi mind-blowing, assim, foi um negócio, né? E o mais legal é que às vezes o cara tava dando uma aula para mim, fazer essa disciplina de sábado e tal, e eu botava a mão na cabeça e falei, putz, por que eu não tive essa aula semana passada? Eu acabei de passar por esse problema na empresa, o cara tá me contando a solução aqui, queria ter sabido isso uma semana antes. Então era uma coisa muito prática para mim, acabava batendo muito nos problemas do meu dia a dia de alguém que estava empreendendo. Então, assim, foi super rico, super, super importante, me ensinou muita coisa de coisas que a gente não aprende em um curso técnico, né? E foi legal, acabou sendo crescimento pessoal e uma mão na roda na empresa também. Mais perguntas, gente? Enquanto aí, ver se vem mais alguma, fazer uma perguntinha mais objetiva aqui, né? Para quem aí, essa turma aqui é uma turma que muitos já estão estagiando aqui do Noturno, né? Mas muitos estão procurando ainda, tá? Tem oportunidades lá na Everflow ou na Ícaro? Ó, tá aqui meu e-mail, manda para mim o currículo. Sempre tem. Se não tiver aqui, tem na Ícaro, eu encaminho lá. Sempre tem, pode mandar. Bons alunos, bons profissionais, a gente sempre está em busca. Bom, gente, se ninguém tiver mais perguntas, aí, ó, última chance aí.
Alguma pergunta a mais? Opa, chegou uma aí. Você comentou sobre como foi o início de quando decidiu abrir a empresa com seus amigos e tal. Como foi que vocês entenderam a oportunidade de negócio, o problema em si, pois não é muito trivial. Pô, Cícero, então, na primeira empresa eu vou ser honesto, como só eu sei ser. Cara, a gente não tinha a menor ideia do que era abrir um negócio, uma oportunidade de negócio. Assim, se eu olhasse para trás e pensasse em como a gente começou, tinha tudo para ter dado errado. Né? Então, a gente começou talvez muito mais por um idealismo, um sonho, etc., do que por saber o que estava fazendo, ter uma visão clara do que ia fazer, etc. Então, foi, assim, hoje existe, assim, assim, o Marcos pode comentar, mas na nossa época não existia uma disciplina de empreendedorismo na Unicamp, imagina, né? Eram outros tempos, né? Eu fui descobrir que meu pai ficou chateado comigo que eu larguei meu emprego na IBM para trabalhar numa empresa pequena, depois abri minha empresa anos depois. Não se fazia isso na época, né? Então, e a gente também começou, vou ser sincero, ainda de uma forma muito amadora, né? Eu não faria o que eu fiz na época hoje, né? Sabendo o que eu sei hoje. Então, realmente, a gente foi encontrando a oportunidade de negócio à medida que a gente foi fazendo. A gente achou que sendo uma empresa de serviço, a gente tinha visto uma ou duas que tinham tido sucesso fazendo algo parecido, então tinha um pouco de... perdão. Tinha um pouco... Ops. Caí. Vocês já estão me ouvindo aqui? Estamos sim. Beleza. É que teve algum problema aqui, que eu acho que eu esbarrei em alguma coisa. Nessa época, a gente não tinha uma visão muito clara do que a gente queria fazer, a gente tinha observado algumas outras empresas que tinham tido um sucesso muito relativo, fazendo coisas parecidas, e talvez um pouco por imitação a gente se jogou no mesmo mercado, né? E depois a gente foi tentando encontrar o caminho à medida que, obviamente, as dificuldades foram se interpondo, foi aprendendo a vender, etc. A gente teve, no começo, como nós éramos em 3 sócios, e um de nós era mais velho, o Cid era 14 anos mais velho que a gente se apoiou muito no começo na experiência dele, claro. Até que depois de 2, 3 anos, a gente também já tinha angariado alguma experiência, já tinha apanhado bastante, e até começava a discutir com ele, porque já não concordava com tudo que ele fazia. Mas, no começo, a experiência dele também foi um balizador importante, acabou servindo para a gente tomar algumas decisões, ou pelo menos se sentir um pouco mais amparado. Agora, é realmente muito desafiador, quer dizer, começar um negócio, recém saído da faculdade, sem ter muita experiência de mercado, sem ter trabalhado no mercado, é um grande risco. Pode dar certo? Tem casos que dizem que dá, né? A gente conhece vários aí, alguns são bem públicos, mas é um risco muito grande, porque a gente ainda sai muito verde da faculdade, né? Sim, eu quando saí lá com meus 22, 23 anos, puxa vida, eu era muito ingênuo, né? Eu não conhecia muito do mundo, né? Então, você vai aprender coisas de uma forma muito rápida, quer dizer, como lidar com pessoas, né? Como motivar uma pessoa, como saber quando cobrar, saber quando você precisa simplesmente dizer, cara, vai cuidar da sua família, vai lá que eu resolvo aqui, sabe? Há que se ter uma certa bagagem de vida também para fazer isso bem, né? Então, era uma coisa que na época eu não queria ouvir, eu sempre achei que eu era o cara mais esperto e mais inteligente do mundo, mas a verdade é que eu sabia muito pouco na época. Agora, Cícero, só fechando, quer dizer, o fato de a gente ter feito isso dessa forma na época não significa que deveria ser feito dessa forma hoje, né? Eu acho que hoje a gente tem mais ferramentas, tem mais conhecimento. O mercado de startup, ele está mais maduro, né? Então, existem mais recursos à disposição. Eu acho que vocês podem tomar decisões mais embasadas e mais assertivas do que aquelas que a gente tomou lá atrás. Mas vai lá, se você perguntar alguma coisa. Legal. Mas para entender um pouco mais, né, como que foi essa transição? Porque você falou que vocês começaram vendendo serviço. Software mais... como é que chama? De rede, né? Software mais rede.
monitoramento de rede, essas coisas? Era gerência de redes. Gerência de redes é bem software. Sabe quando mostra aquelas cenas nas operadoras de telecom? Geralmente eles mostram uma sala que tem um telão projetando uns gráficos, geralmente tem um mapa, etc. Ele era o nosso negócio. Nosso negócio era fazer software que ia ser usado por aquela equipe e aparecer naquele telão. Mas o que hoje é diferente do core de vocês, que é monitoramento de logs para levantar as métricas lá, certo? Na verdade, assim, a Icaro tem uma pegada forte de gerência de redes, até hoje ela tem isso. Obviamente, ela também abriu, né, ela tem soluções para automação, que eles chamam de hiperautomação, inteligência artificial. A Icaro evoluiu também, mas durante um bom tempo aquilo foi o carro-chefe e ainda tem parte do portfólio ancorado nisso. A Everflow é uma empresa diferente da Icaro. A Icaro é uma empresa de solução e serviço, a Everflow é uma empresa de produto. Né? Então, assim, são duas empresas que, em termos de concepção de negócio, elas são muito diferentes entre si. Elas até são parceiras, a Icaro revende a Everflow, etc. A Everflow usa, às vezes, a Icaro para algumas coisas que ela precisa, como usa outros parceiros e tal, mas são modelos de negócio diferentes. Né? Uma é muito mais solução, serviço, e a outra é produto. Né? Produto na nuvem, recorrência, outra pegada. Massa. E aí eu entendi, então, que vocês começaram com a Icaro, né? Começaram ela vendendo lá o produto. E aí, durante essa trajetória, vocês entenderam que um outro tipo de solução, que seria o hoje da Everflow, que é o monitoramento de logs para métricas, poderia ser válido, poderia funcionar e gerar receita. E aí foi que vocês resolveram virar a chavinha, construir essa outra empresa, a Everflow, e manter a Icaro. Na verdade, virar a chavinha mais ou menos, né? Porque a outra continua existindo. Então, foi, na verdade, criar um novo veículo, né? Retirar daqui de dentro, abrir um outro, com outra pegada, com outro jeito de trabalhar, almejando um outro objetivo, né? O que a gente enxergou na Everflow era a capacidade de construir uma empresa mais no modelo das empresas do Vale do Silício, né? Que você pode ter um crescimento mais acelerado, você pode ter uma presença global maior, uma empresa mais internacionalizada, com canais de venda, né, interagindo com mais empresas, etc. Então, de novo, dois modelos, duas empresas que enxergam as coisas de formas muito diferentes, com objetivos de negócio diferentes também, em termos de crescimento, margem, né, forma de lidar, etc. Então, por isso até que foi importante fazer o spin-off, porque meio que não dá, as duas coisas não casam dentro de uma coisa só, fica um Frankenstein todo torto. Então, a coisa mais lógica era realmente fazer spin-off, e aí eu estava, pessoalmente, foi um desafio que eu topei, né, começar, entre aspas, começar de novo. Só começar de novo reaprendendo tudo, né, porque muitas coisas que eu sabia fazer, que eu sei fazer, que eu aprendi com a Icaro, não necessariamente se aplicam nesse novo modelo de negócio. E isso é uma coisa muito de empreendedor, né, a gente se reinventa ao longo da carreira várias vezes, né? Os mesmos skills que você precisa para começar uma empresa com menos de 10 funcionários são diferentes dos skills que você precisa ter quando a empresa tem 50, 100, que são diferentes daquele quando ela tem 200, e aí por aí vai, né? No começo você é mais empreendedor, depois você é mais gestor, né? O seu papel vai ter que ir alterando e você vai ter que aprender a jogar um jogo novo para responder às demandas daquele momento da empresa. Massa, show de bola. Só uma perguntinha agora que levantou a curiosidade. Você falou que a Everflow ela foi levantada mais com a intenção de ser bem escalável a nível global, né? E aí vocês trabalham hoje estudando ali como que é a estrutura de logs de um determinado serviço de algum cliente de vocês para conseguir levantar as métricas. E aí o quão escalável é isso? Porque eu imagino que os sistemas de cada empresa é diferente a estrutura de log, é diferente, tem suas diferenças. E aí eu imagino que para você atender essas diferenças, você precisa de profissionais fazendo análise e ligando as pontas entre a solução de vocês com a solução deles. E aí o quão escalável é isso? Se hoje todo mundo do mundo, várias empresas a nível global começarem a comprar vocês, o quão escalável vocês conseguem crescer? Legal. Então, o que a gente desenhou no produto, e é o que a gente está testando agora para garantir que é isso mesmo, é que uma pessoa
conseguiria usar o Everflow na nuvem, no limite, tá? O nosso objetivo final, isso não vai ser daqui uns 2 anos. O cara vai entrar na nuvem, vai descobrir Everflow, ele vai assistir o videozinho lá, como é que usa, bem básico, bem passo a passo, vai clicar, vai contratar na nuvem mesmo, vai pegar, vai conectar no dado dele, ele mapeia os campos na interface gráfica, só drag and drop, ó. Esse cara aqui é o case ID, esse é o timestamp, essa é a activity, mapeou esses caras, tal, escolhe 3 opções, ele vai fazer a descoberta automática do processo, vai calcular as métricas automaticamente, o resto vai andar tudo sozinho. Então, o objetivo é não precisar dos nossos serviços. O cliente vai se autosservir, é um self-service process mining, né? E nisso a gente é diferente da maior parte dos nossos concorrentes, em que efetivamente você tem que ter um monte de consultor lá para customizar a ferramenta, para fazer aquilo para ele. A gente quer que seja um negócio bem self-service. O cara mesmo, com mínimo de videozinho, de educação à distância, remoto, material de apoio, ele mesmo consegue fazer essas análises. Legal, legal. E aí o nome desse conceito, não sei se é conceito, seria Software as a Service? Seria certo isso? O Software as a Service, ele o Software as a Service ele é um conceito que foi praticamente inventado pela Salesforce, né? A história é mais ou menos a seguinte, o fundador da Salesforce era um funcionário da Oracle, e ele trabalhava no modelo de negócio da Oracle, da IBM, de todos os players antigos, né? Então a gente vendia software, né? Então o cara comprava, o software custava caro, softwares empresariais eram, né, compras muitas vezes de milhões de dólares, né? Era uma compra, então o cara comprou os direitos de uso da ferramenta e ele ainda pagava por ano uma taxa de manutenção para ter direito a suporte, atualização de versão, etc. Aí esse cara que trabalhava na Oracle na época, ele falou, não, cara, eu não enxergo que o futuro do software é isso, não. Eu acho que as pessoas não querem comprar software, elas querem alugar o software, elas querem pagar enquanto elas usam, né? Elas querem um serviço, um software as a service. Então, software as a service é um conceito onde você não paga uma licença de uso, você não adquire o software. Você paga algo parecido com um aluguel, um valor mensal, uma taxa, para você ir usando o software enquanto você quer. No dia que você não quiser mais, você para de pagar. A grosso modo é isso. E isso, obviamente, para ser possível, ou só foi possível, quando as ferramentas se transformaram em ferramentas de nuvem, né? Então, hoje, por exemplo, a gente usa as ferramentas do Google, lá você consegue ter editor de texto, planilha, etc., na nuvem. Você não instala mais coisas no seu computador, você se loga lá na sua conta do Google e usa a ferramenta. Então, Software as a Service é esse modelo comercial, onde você paga pelo uso, tipicamente de um serviço de software que é provido na nuvem. Então, esse Software as a Service é mais ou menos uma descrição desse cenário, desse jeito, desse modelo de negócios, desse jeito de entregar valor de software para o cliente. Então, a gente, obviamente, aderiu a isso. E é o que vocês buscam, as a Service? Na verdade, sim, hoje ele já assim, a gente já entrega o software na nuvem, o cliente consome ele na nuvem, nossa, então, obviamente, a gente instala nosso produto na Amazon, a gente é responsável por gerenciar o ambiente, garantir a segurança, etc. O cliente não se preocupa com isso, ele paga um valor para usar o serviço, né, e o resto a gente cuida. O que ainda não está a gente ainda não atingiu em termos de visão, é um ciclo em que o cara nem fala comigo, né, ele decide que ele quer consumir, ele passa o número do cartão de crédito lá, compra online, já vai usando e nem precisa fazer uma ligação para mim ou pedir uma proposta, né? Então, a gente ainda precisa chegar lá. E para chegar lá, eu preciso garantir que tudo funciona, que o market fit que eu estou observando hoje, ainda num modelo de muita interação com o ser humano, eu consigo transpor ele também para o mundo virtual, né? Então, eu preciso fazer ele acontecer no mundo normal e daí transpor para o mundo virtual para escalar ele desse jeito. E testar ele nos Estados Unidos e em outros mercados, que obviamente daí a demanda é muito maior, a gente consegue crescer mais rápido. Legal. Só a última para fechar, prometo. E tendo em vista todo esse plano de futuro aí, né? Você tem ideia como você está hoje, você tem ideia desses problemas e como você quer chegar na independência total do seu negócio.
quais são os seus maiores problemas hoje? Uma vez que você já está posicionado. Vários. Eu, por exemplo, eu pergunto por quê. Eu imagino que nossa visão aqui, ela tá para tirar do papel, né? Para iniciar o business, é mais a fase que a gente está. Uhum. E você já está mais posicionado, você já tem a cartela de clientes, tá? Eu diria que você está ali no meio do processo já, 70%, não sei. E aí, quais são as dificuldades de um cara que está aí na sua cadeira? Cara, primeiro assim, a gente ainda não acha que está nos 70%, não sei se a gente está nos 50%, porque a gente também conseguiu achar o market fit agora. Então, assim, primeiro, eu preciso terminar de provar que o market fit é esse. Então, se você pensar naqueles 4 estágios que eu mostrei ali do Steve Blank lá, a gente está terminando a segunda, preparando para escalar. Então, eu preciso terminar de provar meu ponto. Isso vai ser provado com vários clientes comprando e tendo resultado positivo, né? Respondendo, dizendo, cara, você resolveu meu problema, que legal, etc. E aí vem a questão de como é que você transforma isso para escala. Isso é um livro até que não está aqui, mas tem um livro só sobre essa fase, né, que eles chamam de Cross the Chasm. Como é que você salta na curva, né, de adoção do seu produto. Você tem os early adopters, os caras mais arrojados, mais pioneiros, que gostam de tecnologia nova, e eles te dão um primeiro empurrão, mas para você escalar mesmo, você tem que atingir os outros, tem que atingir a grande massa. E aí você tem estratégias para fazer isso. Então, eu já estou começando a querer olhar o que eu preciso fazer para atingir isso. E, principalmente, o que eu preciso fazer para atingir o mercado americano, que é diferente do nosso. Né? O jeito que o americano vende produto e o jeito que ele consome é diferente do brasileiro. Então, aí ainda a gente vai ter que fazer uma adaptação, provavelmente de mensagem, em alguns pontos do próprio produto, para a gente tentar fazer um novo market fit lá, ou pelo menos garantir que a tese que a gente está testando aqui ainda se verifica lá, e aí escalar lá também. E, cara, assim, essa é a ideia. Dali deriva N problemas. N problemas. Problemas legais, problemas, né? Montar a empresa lá, a questão da onde os dados vão ficar, problemas técnicos, gerir várias nuvens, a migração entre time zones, suporte em horário estendido, vou ter que ter gente 24/7, isso é caro. Cara, isso vai derivando para vários, você vai ter que ir resolvendo cada um deles, encaixando ele na estrutura. Né? Então, né, vou ter que contratar um americano em algum momento, contratar vendedor americano é a coisa mais difícil do mundo. Eles sabem se vender muito melhor do que eles vendem o seu produto. Então, as histórias de horror de gente que contratou vendedor que não vendeu nada e gastou milhões de reais são várias. Né? Então, tem N pequenos problemas que vão ter que ser resolvidos ao longo do caminho. E alguns que eu nem sei ainda, que eu ainda vou me surpreender que eles vão aparecer. E é isso. Essa é a vida do cara de startup, entendeu? Todo dia é uma montanha-russa. Você gosta de emoção, esse é o emprego da sua vida. Kleber, vamos parar por aqui, já chegamos aqui a horas avançada, né? Mas agradeço muito, foi muito bom, tá? Muito bom estar aqui com você, né? Tá aí. Nos conhecemos há quase 10 anos já, né? Então... Isso, 10 anos. Tá? Obrigado aí. A gente acaba acreditando, inclusive. Obrigado aí pelo tempo, eu sei que a correria que você tá? Então, obrigado pelo tempo, ajudou bastante, esclareceu bastante, e nos vemos na banca, né? Nos vemos na banca. Vai ser um prazer estar lá. Marcos, obrigado de novo pelo convite, super prazer conversar com vocês. Legal, obrigado pelas perguntas, gente, foi super bacana bater papo com vocês hoje. Ótimo, então, boa noite, Kleber, obrigado novamente, valeu, pessoal. Esse está sendo gravado, depois a gente vai disponibilizar também para todo mundo. Até mais, gente, boa noite. Boa noite.